Ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar. Cria uma sala convidando outras pessoas para transmitir. Não, isso não. Avançar. Ok. Avançar. Já tá ali? Tá, já entendi. Olha só. E aí, tudo bem? Boa noite pra você. Que prazer imenso ter você aqui com a gente. Sabadão à noite, você aqui com a gente, não é? Você é guerreiro, hein? Você é guerreiro. Por quê? Porque a gente vai falar hoje de um assunto muito importante. A gente tá no Abril Azul, que é o mês de conscientização em relação às pessoas que têm o quê? Autismo. E é por isso que eu tô aqui, ó, com essa blusa aqui do Abril Azul, justamente porque a gente vai falar sobre esse tema hoje. Então você que tem aí alguma dúvida, puxa, Ana, tô com essa dúvida aqui. Primeiro me responde uma coisa, você tem alguém na sua família que tem autismo? Ou na sua família, ou você conhece alguém na sua vizinhança que tem autismo? Coloca aqui pra mim nos comentários pra gente saber exatamente com quem que a gente tá falando hoje, tá bom? Beleza. E aí a gente já começa se apresentando, não é? Conta pra gente aí. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Davi, sou fonoaudiólogo, sou casado com essa maravilhosa jornalista e advogada. E a gente teve a ideia de juntar, como esse mês é o mês do autismo, né, o Abril Azul, a gente vai juntar as nossas áreas, a área do direito e a área da fonoaudiologia. A gente vai trazer algumas informações, algumas dicas para esclarecer aos pais que têm filhos com autismo, que têm muitas dúvidas, e a gente vai esclarecer essas dúvidas agora para eles. Então eu vim lá de Manaus, fiz fonoaudiologia lá, vim aqui para São Paulo e casei com ela. E agora eu já estou aqui nessa área desse mundo do autismo há mais de um ano, trabalhando 40 horas semanais, todos os dias com as crianças, estimulando elas da melhor maneira. Porque tem criança que chega lá, sei lá, com 5 anos e não fala nada. Isso é uma dor muito grande dos pais. Então eu vou chegar aqui e vou falar para vocês algumas orientações de como é que vocês devem proceder com elas. Para quem quer essa live, gente, para você que quer ter mais conhecimento sobre isso, para você que é professor, por exemplo, já vê que o meu amigo Raimundo tá aqui também comigo. Puxa, um prazer imenso ter você aqui comigo também, Raimundo. Você que tá chegando também, seja muito bem-vindo. E eu vou me apresentar também, né? Meu nome é Ana Bezerra, sou jornalista, sou advogada também, especialista em direito de família e também em direito sucessório. E também a minha advocacia hoje é especializada em uma advocacia extrajudicial. E aí no decorrer dessa live você vai entender um pouco mais também sobre a minha profissão. E agora vamos ao que interessa, né? Então conta pra gente aqui as considerações iniciais antes da gente entrar propriamente na questão da fala, porque essas são as duas propostas de hoje. Primeiro a gente vai falar aqui como que você pode ajudar a fazer a estimulação dessa criança aí para que ela consiga desenvolver a fala, e também vamos falar aqui sobre os direitos da pessoa com autismo. Então, chega no consultório lá na clínica onde eu trabalho, aqui em São José, São Paulo, muitas crianças chegam não falando, principalmente as crianças já com 5, com 7 anos, aí é uma dor muito grande dos pais. O que a gente pode fazer? Mas também tem crianças que chegam com 2 anos de idade, recém-diagnosticadas, que também não falam nada. O máximo que elas falam é fazer sons onomatopeias, sons de carro, som dos animais, né? Elas fazem muitas brincadeiras com a melodia da nossa língua. Então, o que a gente pode fazer? Mas antes de que elas consigam falar, existem muitas conexões cerebrais que a gente precisa organizar. Exemplo, existem os formantes. Quem são os formantes? A bochecha, lábio, língua, coordenação da respiração. Se a criança não tem uma coordenação ampla, pular, correr, se equilibrar, ela vai ter muita dificuldade para organizar os formantes, que é a coordenação motora fina. Então, se ela não consegue organizar o grande, fica muito mais difícil dela alcançar, fazer a fala. Então, existem várias técnicas para a gente fazer. Tem a comunicação alternativa, tem o PECS, tem as palavras essenciais, tem o treino fonético, tem as habilidades auditivas, que a gente trabalha mais a questão da audição da criança para ela conseguir organizar esses sons. Por quê? Fazer exemplo, meu nome é Matheus, o nome da minha letra, o meu nome começa com a letra M. Então, qual seria o som da letra M? As crianças, elas têm uma dificuldade para organizar todas essas informações. Então,
A letra M não é M. O som da letra M é Então, até ela organizar que ela tem que cerrar os lábios, vibrar a laringe e sair um pouco de ar pelo nariz, isso é muita informação. Então, a gente começa do básico, bem antes, para que ela consiga essas experiências para começar a adquirir a fala. Isso, e aí agora vamos falar aqui do primeiro direito que eu queria trazer aqui para vocês, que é a questão da identificação. Faz 2 anos, mais ou menos, ali, que a gente conseguiu ali, né, eu digo a comunidade autista, porque eu me considero também parte dessa comunidade, não é? Que ajuda também e que de alguma forma também quer levar a educação para essas pessoas, levar mais informações também no meio em que eu vivo, né? Então, a primeira coisa é em relação à identificação. O que é identificação? Quando eu falo de identificação, eu estou falando da carteira de identificação da pessoa com transtorno do aspecto autista. Por que isso é muito importante, gente? Porque isso confere a ela um atendimento prioritário, por exemplo, no hospital, nos supermercados, nas escolas. Ela consegue levar essa identificação. E tem gente que faz isso de uma forma assim, até assim mais divertida, né? Tem pais, tem mães que compram aquele cordãozinho ali. Então que a criança, por isso que é tão importante a gente levar a informação para as pessoas, porque à medida que você olha ali o símbolo, não é? Aquele símbolo ali no cordãozinho daquela criança, aquela identificação, você já sabe que a gente está falando ali de uma criança com autismo. E é uma possibilidade, não é, de ela conseguir ali acesso, por exemplo, à educação, à saúde e também à assistência social. Por isso que é tão importante que os pais realmente fiquem atentos à questão da identificação. É verdade. Muitos pais, às vezes, a Ana vai falar daqui a pouco sobre essa identificação. Todas as crianças, elas têm que ter, é obrigatório por lei. Mas tem pais que não sabem, mas por uma ideia, elas acabam criando seu próprio cartãozinho. Põe a foto da criança nessa carteirinha, põe o seu número, põe o nome da criança, o nome dos pais, aonde que mora, porque vai que a criança se perde, ela vai estar com o seu cordãozinho, por mais que não seja acionado pelo cartório de forma mais jurídica, mas ali já tem umas informações básicas cruciais para que se alguém encontrar essa criança, o pai já está desesperado em encontrar sua criança, né? Então, você pode, se você não teve essa ideia, pode fazer agora. É verdade, e é uma coisa, gente, que é gratuita, inclusive, entendeu? Então não é uma coisa assim, puxa, eu não vou gastar horrores para isso, não. Você consegue resolver isso ali nos órgãos municipais, nos órgãos distritais, né, nos órgãos estaduais também. É uma garantia e é um direito, gente. Alguém lutou muito para que realmente isso fosse reconhecido e para que a sua criança ali consiga usufruir dessa identificação em vários ambientes, tanto ambientes públicos quanto ambientes privados. E como é que a gente faz ali agora para fazer essa estimulação dessa criança que está com essa dificuldade ali em relação à linguagem? Então, como falei, se a criança não é organizada no geral, né, correr, pular, se equilibrar, conseguir pegar a colher e colocar na boca, fazer essas coisas mais simples. Se ela não consegue organizar isso, a gente acaba trabalhando antes outras coisas. No caso, pegar a bolinha, oferecer a bolinha, a gente vai fazendo isso. Mas, para a gente avançar mais um pouco nessas terapias, que são muitas terapias, a gente pode fazer. Quem que trabalha com as crianças com autismo? Principalmente fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, acompanhante terapêutico, psicólogo, fisioterapeuta, professor de educação física. Essa equipe multidisciplinar estão todos envolvidos para que possam desenvolver a sua criança, né? Que são muitas áreas que ela tem déficits. Então a gente precisa sanar todas essas áreas juntas para que a gente consiga criar a própria independência da criança. Uma das dores dos pais é que a criança não olha para os pais, então elas ficam, entre aspas, no mundo da lua, faz de conta que não estão ouvindo, mas a parte da audição está perfeita, só que eles têm uma dificuldade para olhar. Então o que a gente pode fazer? Você pode pegar um reforçador. O que é um reforçador? O reforçador é tudo o que a criança... Exemplo, eu trouxe uma bolinha. Se você tentar tirar da mão dela, ela vai ficar muito, muito, muito chateada. Então isso aqui é um reforçador para ela. O que é um outro reforçador? Se ela está segurando uma bolinha, você vai e apresenta, sei lá, um pirulito. Se na hora que você mostra o pirulito para ela, ela olha e você começa a trazer para ela te olhar, isso aí é um reforçador. Ela conseguiu te acompanhar
porque isso aqui foi reforçador demais para ela olhar. Então, o que você pode fazer? Aí você tem que fazer várias vezes, né? Você tem que achar o reforçador que ela goste, ela olhou, visualizou, opa, a gente pode usar isso como reforçador. Então, exemplo, ela está lá brincando com seus brinquedos e você quer chamar a atenção dela. Você vai pegar a bolinha, ela vai estar olhando para o lado, você chega aqui, vamos lá, João. Aí você traz a bolinha para perto do seu rosto e fala, João. Então ela tem que olhar para você. Por mais que ela olhe para a bolinha, pelo menos ela já vai ver uma parte do seu rosto. Então, se a gente vai começar a dessensibilizar essa criança, toda vez que nós formos chamarmos o nome dela, trazendo com reforçador, ela vai se acostumar a olhar no rosto das pessoas. Isso, e um outro direito que eu quero trazer para vocês é em relação à saúde, né? E aqui é um direito realmente muito importante. E é uma dor muito assim, sabe? Uma dor realmente que leva muitos pais ali, muitas vezes, a ficarem realmente desesperados. Por quê? Porque muitas vezes ele não consegue identificar ali, né? Puxa, até chegar no diagnóstico de que essa criança é autista, muitas vezes ela precisa fazer vários exames, passar ali por vários profissionais. E aí, como que a gente faz para garantir esse acesso, não é? Isso por quê? Porque é conferido legalmente ali que ela tem acesso tanto pelo SUS, quanto também o atendimento privado. Só que o pai tem essa dificuldade, porque ele chega ali com o profissional, muitas vezes o plano de saúde não quer liberar ali realmente a consulta ali com aquele profissional que o pai gostaria, ou o retorno com aquele profissional. E aí é muito importante que você, pai, que você, mãe, que você realmente fique bem informado em relação a isso e que você saiba que a sua criança que tem autismo, ela tem direito ao diagnóstico precoce. E aí como que a gente faz, né? Primeiro você tenta, claro, ali a via administrativa, conversando realmente com o plano de saúde. Mas se isso realmente não dá certo, né? Realmente você não conseguiu resolver isso ali de uma forma amigável, daí você tem que passar ali para a via judicial. Por isso que é tão importante você consultar sempre um advogado especialista nisso, um advogado realmente que consiga atender a essa demanda, que ele vai te direcionar ali para a melhor resolução desse conflito de acordo com o seu caso. Uma outra coisa, que tem as clínicas multidisciplinares para o autismo e tem as clínicas, entre aspas, convencionais. Por exemplo, meu filho não consegue falar a letra R de barata. Essa criança que não tem autismo, ela vai para a clínica convencional, especificamente com fonoaudiólogo, ponto. Mas uma criança com autismo, se ela for para uma clínica convencional, ela vai passar com fonoaudiólogo, vai passar por todo mundo. Só que tem um detalhe, ela vai passar por pouco tempo. Por exemplo, a maioria das clínicas, por onde eu já passei, os atendimentos são de 30 minutos. Então, 30 minutos é muito pouco para uma criança trabalhar a questão da linguagem. Porque, como eu falei anteriormente, para quem estava desde o início, a criança ela pode ter problema de organização comportamental e corporal. Por exemplo, se ela tiver um disruptivo, ela começar a chorar porque o pai saiu da sala. Então, às vezes, ela precisa até de 1 hora para se organizar para poder, então, começar a terapia. Então, 30 minutos é muito pouco, pode ser. Tem crianças de grau leve, grau médio e grau mais como eu posso dizer? Mais complicado, né? O grau severo, essa é a palavra. Então, dependendo dos graus que a criança tiver, 30 minutos pode ajudar, mas mesmo assim, ela precisa de pelo menos várias horas de terapia, né? Não é só 30 minutos, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com acompanhante terapêutico, às vezes pode acompanhar até na escola. Então, quanto mais horas a sua criança tiver, quem que vai passar isso? Isso vai ser um relatório de todos os profissionais, vai levar para o médico vai analisar, ele vai dar a quantidade de horas específicas para essa criança. Então, é importante, quanto mais horas, melhor para o seu filho. E isso aí é muito interessante ter tocado nesse assunto, justamente porque o próximo direito ali em relação à criança com autismo é justamente, ela tem um direito ali, né, como a gente falou aí, a carteira de identificação, a gente já falou ao diagnóstico precoce, não é, que tem toda essa luta para ela conseguir ali ser diagnosticada, e ela tem o direito realmente desse diagnóstico precoce e de passar com vários profissionais. E também um outro direito é em relação a esse tratamento. Por quê? Porque quando a gente fala de autismo, a gente pensa assim, nossa, autismo a criança autista ela é assim. Não. Dentro, e o Matheus até pode comentar melhor sobre isso, porque a criança autista são 3 tipos, não é?
3 graus. O grau leve, que é a criança que já consegue conversar, ela consegue entender o que você está falando. O grau leve, olha, o médio, eu esqueci a palavra, ela entende, já fala, mas de uma forma mais compassada, demora para falar. E tem o grau mais severo, que é o grau que a criança não fala, ela tem uma dificuldade de organização corporal e comportamental. Esses são os graus que tem, de forma mais simplória, né? Mas dependendo do grau que a criança tiver, a gente consegue alavancar esse desenvolvimento, essa independência dela. Então você imagina, né? A gente está falando aqui de uma criança no grau 1 de autismo, ou no grau 2, ou no grau 3. Para cada estágio dessa criança aqui, ela vai precisar de uma quantidade ali de terapias determinadas, não é? E aí o pai vai ali tentar muitas vezes pleitear ali perante o plano de saúde, ou até mesmo no SUS ali, que esse filho tenha esse atendimento, que ele consiga realmente passar por essas terapias, para que ele consiga realmente passar com esses profissionais multidisciplinares. E aí quando esse pai, ele chega ali realmente, né, para pleitear isso, ele encontra muitas vezes uma negativa por parte do plano de saúde, que muitas vezes tenta limitar aí muitas vezes essa sessão dele. Né? Não, você vai ter direito apenas a 40 sessões ao ano. Quando aquela criança, para ela se desenvolver, ela vai precisar ali de um atendimento multidisciplinar e passando com vários profissionais. Seja muito bem-vindo aí, você que acabou de entrar. A gente tem a Bruna aqui com a gente, né? Tem outras pessoas aqui, sejam muito bem-vindas, viu? E realmente é essa dificuldade que a gente encontra, não é? Do pai ali conseguir ter acesso a todas essas terapias. Por isso que pais bem informados, pessoas bem informadas, elas realmente conseguem ali resguardar os direitos dos seus filhos, porque essa criança, ela tem direito a passar por todas essas terapias. Ana, e aí, o plano de saúde pode dizer que ele só pode ter acesso a tantas sessões? Não, gente. Quem vai falar sobre isso, o médico, ele tem autonomia para esse tipo de decisão, junto com toda a equipe ali multidisciplinar que cuida dessa criança. Então, se for determinado que essa criança precisa de 80, de 90 horas de terapia, o plano de saúde, ele precisa ofertar esse tipo de serviço. Estou com essa dificuldade, Ana, justamente com essa dificuldade. Você precisa procurar aí uma advogada ou um advogado da sua confiança, para realmente entender ali melhor o seu caso e vocês lutarem por isso, né? A gente está falando aqui de uma criança que ela não pode muitas vezes lutar por esse direito, não é? Ela está com todas essas dificuldades, mas você ali como responsável, você precisa ter essa autonomia e se levantar realmente para resguardar o direito dessa criança. Pois é. Em outras clínicas que as convencionais, chega lá o pai com a criança recém-diagnosticado com CID-FTT4, né? Quem vê o laudo do médico, ela é CID-FTT4. Às vezes o médico nem fala para o pai que a criança tem autismo. Quem vê lá o CID, lá o relatório final, FTT4, se você vê lá e vê esse CID, sua criança tem autismo. Então ela precisa de um atendimento bem específico. Aí chega lá, a criança não fala, já tem 3 anos, ela fica muito agitada, não consegue ficar longe do pai, gosta de bater. Ela tá assim desse jeito porque não é que ela queira bater, é porque ela não sabe se expressar. Então, ela vai lá passar 30 minutos, às vezes ela passa 30 minutos chorando, não fez nada de terapia, só foi feito o manejo para tentar acalmá-la, que faz parte da terapia, só que 30 minutos não é o suficiente. Aí passa 30 minutos, vai para outro terapeuta, faz a mesma coisa, vai trocando, isso acaba atrasando o desenvolvimento da criança. Mas já numa clínica multidisciplinar, isso já é mais interessante. Aí tem várias linhas de raciocínio, tem o ABA, tem o Denver, vai trabalhando essas áreas, né? Onde que eu trabalho, a gente trabalha com o ABA, que é como é que se diz? É uma linha de raciocínio onde tem estatísticas desenvolvendo a criança em todas as áreas, na comunicação, na fala, no sensorial, e a gente consegue desenvolver todas essas áreas junto com os terapeutas, né, e a criança, os pais trabalhando em casa também, porque os pais também precisam. A gente faz terapia em casa, passa as dicas para os pais e os pais têm que dar continuidade. Se elas não derem continuidade em casa, isso vai atrasar o desenvolvimento da sua criança. Não é que ela não vai avançar, ela vai, mas ela consegue desenvolver mais rápido se os pais estiverem engajados 100%.
Então você observa aí que é um esforço em conjunto, não é? São terapeutas ali, trabalhando ali na linha de frente com a criança, mas que também precisam da atuação dos pais. E que quando o pai tem essa dificuldade ali, realmente ter acesso a esses terapeutas, não é? Tem essa dificuldade de conseguir esse tratamento para o seu filho, daí entra também a ajuda de outros profissionais, como por exemplo também a atuação do advogado. E um outro direito muito importante é em relação ao medicamento. Né? Tem crianças que elas precisam de determinados medicamentos, né? Muitas vezes a família ela não tem condições de comprar esses medicamentos. A criança muitas vezes não consegue dormir bem, sabe? Essa é uma dor muito, muito importante também, não é? Do que os pais têm em relação à criança autista, porque a criança não consegue dormir bem em casa e às vezes é uma criança que ela passa o dia assim, ela é muito agitada muitas vezes durante o dia e ao ponto dela não conseguir muitas vezes ficar sentadinha ali para fazer a terapia, muitas vezes ela também não consegue ficar sentadinha ali na escola, então ela tem essa dificuldade. E para isso, existem medicamentos específicos que podem ajudar essas crianças. E se você pai, você mãe, realmente não está conseguindo isso, por exemplo, na farmácia do SUS, né? Você precisa saber que se você não tiver também condições financeiras ali, você tem direito a esse medicamento, não é? Você tem direito a esse medicamento, então você não pode esquecer disso. Poxa, Ana, meu filho precisaria muito desse medicamento, não estou conseguindo. Procura uma advogada ou um advogado aí da sua confiança para te ajudar nisso, porque você tem direito, seu filho tem direito. E imagina o quanto a sua criança teria mais qualidade de vida se ela conseguisse aí ter acesso a esse medicamento. Então, pais bem informados, eles realmente conseguem resguardar os direitos do filho. Então, só para recapitular aqui para vocês, né? A gente já falou aqui da carteira de identificação da criança com autismo. Falamos também que ela tem direito ali ao diagnóstico precoce. Já falamos também do direito que ela tem em relação ao tratamento. Já também, e acabamos de falar para você também, do direito ao medicamento também e acesso a esse medicamento de forma gratuita se os pais não tiverem condições financeiras de arcar com isso. E para continuar aqui, como que a gente pode continuar essa questão da estimulação da fala? A outra estimulação, né, que a gente pode fazer. De uma forma mais rápida e simplória, o que você pode fazer? Sua criança ela é agitada, o que você pode fazer? Qual é a rotina da sua criança? Quais são os brinquedos que ela gosta de usar? Ela usa tablet? Ela usa celular? Ela usa slime? Ela usa massinha? Ela usa edredom? Ou ela gosta de brincar com a bola? O que você vai fazer? Você vai tirar fotos dos ambientes, você vai tirar foto da cozinha, você vai tirar foto do banheiro, foto da cama, foto dele escovando o dente. Porque toda vez que ele quiser alguma coisa, exemplo, eu quero uma barra de chocolate, ele quer comer chocolate, ou iogurte, ou refrigerante, você tira a foto dessas coisinhas e imprime. E o que você vai fazer? Você vai colocar numa pastinha, vai colocar no velcro, vai grudar. E toda vez que ele começar a se agitar, ele não souber expressar, você vai lá, mostra, abre o caderninho, mostra as figuras que você já tirou a foto do que ele mais gosta, e você vai lá, você quer esse? Ele vai ou afastar a sua mão com a figura, ou não vai querer nada, não vai olhar. Mas assim que você mostrar, eu quero ir ao parquinho, no caso, foto de um parquinho, e na hora que você mostrar e falar parquinho, ele já vai ficar animado, vai ficar esperando você levar ele. Então ele já vai entender. Isso aí é uma das estimulações bem interessantes para a gente conseguir entender um pouco do que ele está querendo expressar. Gente, um outro ponto muito importante, isso aqui eu recebo direto aqui na minha caixinha, sabia? Na caixinha de dúvida aqui dos pais, em relação à educação da criança que tem autismo, né? São várias dores, então eu vou trazer aqui algumas para você, né? O pai, ele me avisa o seguinte: Ana, eu matriculei meu filho ali na escola e o que acontece? Eu vivo recebendo ligações ali da escola. Então, assim, toda hora eles ficam me ligando. Mas o que eu percebo é que, na verdade, o que eles estão querendo é que eu tire o meu filho dessa escola. Ou muitas vezes também o pai, ele quer fazer a matrícula daquela criança na escola e às vezes isso acontece muito também, principalmente com escolas particulares, tá? Eles até param de responder muitas vezes ali naquela mensagem privada. Nem responde mais o pai depois que ele fica sabendo que aquela criança tem autismo. Então é muito importante que você como pai, você como mãe, né, você como comunidade também, não é? Quanto admirador também dessa comunidade também,
que é composta ali por pessoas, né, que têm autismo também. Que você saiba que o seu filho, que a sua filha tem direito à educação. Uma educação, inclusive uma educação de qualidade. Uma outra questão também é que, por exemplo, claro, o professor está ali com vários alunos, ele não consegue muitas vezes atender todos aqueles alunos. Então o pai chega na escola, ele vê que muitas vezes o filho está ali distante da turma, ou seja, de fato ele não está sendo incluído ali na turma. E você como pai, você como mãe, claro que você vai ficar triste. Quem que quer ver seu filho assim, não é mesmo? E é importante que você saiba que, na verdade, o seu filho ele tem direito ali a uma educação inclusiva. E eu já fiquei sabendo, inclusive, de escolas que pedem ali uma taxinha ali, sabe? Não, mas para deixar seu filho aqui e para que eu tenha um outro profissional para fazer esse atendimento também em relação ao seu filho, para levar a educação para o seu filho, você tem que pagar aqui uma taxinha. E eu quero que você saiba, na verdade, que você não precisa pagar nada, tá? O seu filho ali, ele tem direito realmente ali a ter acesso à educação e a uma educação inclusiva. Isso quer dizer que a escola, se necessário, se o seu filho precisar, ela precisa também ter um auxiliar ali, ou seja, além da professora, uma outra pessoa ali para ajudar também seu filho a ter educação. Justamente porque ele deve ser incluído. E quando a gente fala isso, a gente está falando até da questão do preconceito, sob pena de ser considerado preconceito ali, um preconceito contra a criança que tem autismo. Então você pai, você mãe, você como comunidade, quero que você saiba disso. Sua criança tem direito à educação e, se necessário, ela também pode ter ali direito a uma outra pessoa ali ajudando, inclusive ali a professora, para que seu filho também se sinta incluído. A gente sabe que os desafios são grandes, cada criança com autismo ali tem uma peculiaridade diferente, né, em relação a isso, mas eu quero que você saiba que o seu filho tem sim direito à educação. Uma outra coisa que a gente tocou sobre o medicamento. Muitos pais têm dificuldade para ter o medicamento, beleza, conseguem. Mas tem pais que também, assim que consegue o remédio, dá o remédio umas 2 vezes na ordem certa e depois não dá mais o remédio para a criança. Gente, não façam isso. Não tirem o remédio das suas crianças se não tiver uma orientação médica. Por exemplo, o pai começa a ver, a criança é muito agitada. Aí o pai dá o remédio uns 2 dias seguidos e a criança já melhora. Significativamente consegue melhorar o seu comportamento. E aí o pai para de dar o remédio. Isso atrapalha tanto a criança, tantas terapias, isso vai atrapalhar você mesmo, porque ela vai estar indisruptível, né? Vai estar agitada. E muitas vezes os pais falam, porque estou dando remédio, ele é tão novo. Mas, gente, esses remédios foram estudados, foram aprovados, foram diagnosticados, foram passados por médicos para o seu filho. Então, não deixe de dar os remédios no horário que tem que ser dado, porque isso vai atrapalhar muito a criança. Então, é importante que vocês continuem dando. É um remédio forte, a não ser que tenha alguma alteração grave, a criança não dormia, agora ela dorme roncando, vamos supor alguma coisa, aí foi alguma alteração que o remédio trouxe. Aí vai lá no médico, o médico troca o remédio e continue dando o remédio para sua criança, até que as terapias consigam florescer de uma forma tão grande que o remédio não precisa ser mais dado para a criança. Exatamente, gente. E olha, para finalizar aqui, tem um outro benefício também que é muito importante. Você sabe que isso acontece muitas vezes com os idosos, né? Aqueles idosos que não têm uma condição, assim, sabe? E a gente sabe que já tá numa idade, assim, que muitas vezes ele não consegue, assim, trabalhar mais para aquilo, né? E aí ele recebe, inclusive, do governo uma ajuda, não é? Que é uma certa quantia ali que ele recebe mensalmente. A criança com autismo, gente, ela não precisa ficar idosa para que ela receba isso. Se for provado realmente, né, que ela não tem condições ali de se manter, e eu não estou falando assim, só claro, que ela como criança ela não teria realmente condições de se manter. A gente está falando aqui que ela vive ali no seio familiar, não é? E que na família dela as pessoas realmente não tenham condições ali financeiras de arcar com esses custos ali que envolvem, né, essa criança. Ela também consegue receber esse benefício perante a Previdência Social. Então,
Olha, recapitulando aqui tudo que a gente já falou, ela tem direito ali à questão da identificação, não é? Faz uns 2 anos que isso aconteceu. Ela também tem direito ali àquele diagnóstico precoce, ao tratamento também. Quantas sessões, Ana? Quantas sessões forem necessárias, gente. Essa criança também tem direito à educação, não é? Ela realmente não passar por esse tipo de preconceito ali na sala de aula e, se necessário, também a professora ali, não só a professora, mas também a escola vai ter que colocar ali uma outra funcionária ali justamente para atender a demanda dessa criança, para que ela também se sinta incluída. E também, como a gente falou aqui, ela tem direito a esse benefício da Previdência Social e também ao medicamento. E se você ficou com alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente já conversa também a respeito, não é? E durante essa live a gente já foi respondendo aqui as principais perguntas. Você que esteve aqui com a gente, muito obrigada aqui pela sua audiência aqui com a gente. Com certeza você é uma pessoa que quer fazer a diferença aí na sua comunidade, não é? Se você não tem ninguém aí na sua família com autismo, mas você também quer fazer a diferença na sua comunidade. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas fonoaudiológicas, tirado a dúvida de vocês. Tem muito mais coisa para passar para vocês, só que o tempo é pouco, não deu para passar tudo, mas a gente deu uma pincelada em alguns pontos específicos. Se vocês quiserem mais conteúdo desse, escrevam aqui nos comentários para a gente já produzir a próxima em breve. Tá bom, gente? Agradeço vocês aí e até a próxima. Tenham um bom final de semana aí. E lembrando, gente, não basta você ter um direito se esse direito ainda não for uma realidade na sua vida. Então a gente trouxe aqui vários direitos, mas se o seu filho, se a sua filha, se a pessoa que você conhece aí na sua comunidade ainda não tem acesso a isso, então não é uma realidade na vida dela, então é um direito realmente que ele existe, mas que não existe na vida ainda dessa pessoa, tá bom? Então se você tem alguma dúvida, é só entrar em contato ali no privado também comigo, a gente vai conversando também a respeito, ou procura também um advogado, uma advogada da sua confiança. Obrigada de coração aí pela sua audiência, um abraço para vocês, fiquei muito feliz de vocês estarem aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima, galera. Boa noite. Boa noite.